Paulo era um assassino. Pensa você sair da sua casa, escola bíblica dominical de manhã aqui. Você sai com a sua família, você chega em casa e você faz uma lasanha. Reúne a família na mesa, come um frango. Daqui a pouco um cara mete o pé na porta e arrasta você na frente dos seus filhos, te joga na calçada e fala: nega esse Jesus. Ou você nega, ou você morre. Isso é o que Paulo fazia. E agora ele queria expandir o ministério dele, ele queria expandir a trajetória dele, e aí só que no meio-dia, um domador de touros colocou ele no lugar dele. O domador de touros, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que tinha todo o poder, ele joga Paulo no chão, e ele fala: Saulo, Saulo. E quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Cumpre-se aquilo que ele tinha dito no Evangelho: estive com fome e me deixaste com fome, estive nu e não me vestiste. Por quê? Porque tudo que a gente faz para os cristãos, nós fazemos para Jesus. O que você deixa de fazer para o seu irmão que está sentado do seu lado, você deixa de fazer para Jesus. A forma que você trata o seu irmão, você trata Jesus. A forma que você se comporta na igreja, a forma que você se comporta no dia a dia, para as pessoas, você está fazendo para Jesus também. Quando nós deixamos de atender alguém, quando nós guardamos rancor, quando nós guardamos ressentimentos, quando nós guardamos mágoas, quando as pessoas chegam na igreja e a gente esnoba elas, quando as pessoas entram na igreja e a gente não quer ter contato com elas, quando as pessoas têm necessidades e a gente não atende, nós não estamos fazendo para elas, nós estamos fazendo para Jesus. Ele disse isso. E Deus chega e fala para o Saulo: e aí até quando? Duro serás recalcitrar contra o aguilhão. E aí Paulo, ele tem uma consciência. Agora ele descobriu com quem ele estava mexendo. E ele olha: és tu, Senhor. Na hora esse cara fica cego. Os amigos de ministério, os caras de companheiro, os caras que estavam com ele, não viram nada. Só que ele não conseguia mais andar. Levaram ele embora, tiraram ele. E a irmã estava falando aqui de visão, sonhos. Eu quase dei um pulo ali soltando o rojão. Vamos orar para que os nossos irmãos tenham sonhos, tenham visão. Vamos orar para que os nossos irmãos possam conhecer Jesus, porque é bíblico essa questão de visão e sonho. Está na palavra. Porque tinha um cara que estava na mira para morrer, chamado Ananias. Aí Deus aparece em visão e fala assim para ele: Ananias, pois não, pode falar. Eu preciso de um favor seu, pode falar. Vai na rua direita, na casa de um servo meu chamado Judas. Tem um cara lá que está te esperando, Saulo. Vai lá e ora pelo cara. O Ananias deu uma parada, olhou para o servo e falou: é brincadeira isso aí, né? O senhor está brincando com isso. A fama que chegou até mim, que esse cara mata, as coisas que eu ouvi dele, as coisas que ele faz, e o senhor quer que eu saia daqui e vou até lá? Sim, porque esse camarada aí está 3 dias sem comer, sem beber, está em jejum, está cego, está sem enxergar, e eu já avisei para ele que você vai lá. E outra coisa, eu escolhi ele, agora ele vai pôr a barba dele de molho, agora ele vai ver o que é bom para tosse, agora ele vai ver o que é sofrer e padecer pelo meu nome. O evangelho é sofrer por Jesus. Missões não é um cargo que traz para mim status. Missões não é um cargo que traz para mim um cargo na igreja. Missões é eu pegar a carga de Jesus, é eu pegar o chamado dele e eu entender: vou sofrer por ele, vou padecer por ele, vou falar dele, vou viver para ele, mas vou anunciar ele, dizer dele, sofrer por ele, mas engrandecer o nome dele. É isso que é missões. O Ananias sai. E isso que eu acho interessante, porque quando Deus manda a gente fazer algumas coisas, a gente fica num questionamento de medo. Medo. Deus é um Deus de endereço. Deus não é um Deus de bingão. Você já viu na igreja? Algumas.
Você chega lá, Deus está me mostrando aqui uma pessoa que está com dor de cabeça. Se eu estou numa reunião dessa, cadê? Não, porque se Deus está mostrando, a minha Bíblia diz que Ele é Deus de endereço. Atos capítulo 9. Deus é um Deus de detalhes, Deus de endereço. Não há dúvidas com Deus. Não há coisas dúbias com Deus. Quando Ele manda alguém fazer alguma coisa, Ele traz o quê? Suporte. Quando Ele fala para você vai, Ele vai te dar o quê? Suporte. Se Ele fala para você vai, Ele está dizendo, já estou te esperando lá. Se Ele diz para você vai, eu já sou o que você precisa. Se Ele está falando para você, assume tal coisa, é porque Ele já te trouxe todas as coisas. E o Ananias chega lá, e ele encontra um homem. Olha o tipo de cenário que Ananias encontra. Um homem que era valente, que entrava nas casas das pessoas, que matava pessoas, que arrebentava com famílias. Agora ele encontra um homem cego, sem comer, sem beber, orando 3 dias. Sabe por quê? É isso que Jesus faz com a nossa arrogância. É isso que Jesus faz com a nossa com a nossa superioridade. É isso que acontece conosco quando nós nos encontramos com Jesus. Ele nos derruba, nos coloca no pó, nos faz, mostra para nós quem nós somos e mostra que só um tem glória. Ele tem glória, a glória é dele, pertence a ele, e só ele tem a glória. Um cara que era macho para chuchu, valentão, mas Jesus colocou ele no lugar dele. Nem enxergar você vai poder enxergar mais. Teve que precisar de ajuda de pessoas. E aí quando Ananias impõe as mãos sobre ele, sabe o que acontece? O milagre acontece na hora. Na hora. Quando é vontade de Deus, a gente impõe as mãos e acontece na hora. Quando é vontade de Deus, as coisas acontecem, não é amanhã não, não é depois não, é na hora. Na hora que o Ananias colocou as mãos, ele enxergou. E o Ananias falou assim para ele: Saulo, vem. Ele foi cheio do Espírito Santo, ele já se batizou, e eles sentaram, e eles comeram aquele rangão que o pastor Henry gosta de comer. Uma boa refeição. Ele já ficou de pé ali. Aliás, você está de dieta hoje? A pizza eu pago. E aí eles comem uma boa refeição. E sabe o que acontece com ele? Ele volta para as sinagogas de Damasco. No versículo 20 do capítulo 9 de Atos, ele entra nas sinagogas afirmando que Jesus é o Cristo. E o pessoal que estava na sinagoga falou assim: alguma coisa está errada. Esse cara batia na gente, esse cara vinha atrás da gente, agora ele está afirmando que Jesus é o Cristo. Era um homem que agora tinha tido uma experiência com Jesus. E aí tem uma diferença, gente, do versículo 20 do capítulo 9 por versículo 22. Porque no versículo 20, ele afirma que Jesus é o Cristo. No versículo 22, ele demonstra. Qual é a diferença de afirmar e demonstrar? Eu chego e falo que o Reinaldo, meu amigo, ele é um bom tecladista. O Reinaldo é um bom tecladista. Se você tem um restaurante, contrata ele para fazer um show à noite lá para você. Se você tem uma pizzaria, contrate o Reinaldo para ele fazer uns bicos agora. Entendeu? Eu afirmo que ele é bom. E aí o cara da pizzaria fala assim para mim: quero ver se ele é bom. Aí eu pego o teclado, ponho na mão do Reinaldo, e aí o Reinaldo o quê? Demonstra. No versículo 20 ele afirmava. No 22 ele demonstra. Por quê? Nessa janela ele subiu para a Arábia. Quando o apóstolo Paulo ele se converte, ele não vai para Jerusalém, que é já sanando o negócio, que é onde tudo acontece. Ele não vai para lá. Ele sobe para as Arábias. Gálatas capítulo 1 versículo 16. Ele vai direto para as Arábias. E ele passa 3 anos num seminário intenso com o próprio Deus. Ele disse que eu recebi o Evangelho e eu não subi em Jerusalém, não perguntei para ninguém, não pedi nada para ninguém. Ele sobe para as Arábias e ele passa 3 anos
relendo Gênesis, relendo Êxodo, relendo Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Ele lê todos aqueles livros, só que agora ele está com a lente de Cristo. Agora ele enxerga Cristo, agora ele está vendo Cristo, e ele recebe revelação de Jesus. Se Jesus treinou os apóstolos 3 anos, ele foi treinado por Jesus também 3 anos, e ele recebe poder, ele recebe graça, ele recebe unção, ele tem uma nova forma de ver. Ele vê o amor de Deus em Gênesis, ele vê o amor de Jesus em Êxodo, quando o povo é libertado. Ele vê Jesus lá contra Senaqueribe, matando 185 mil, anjo do Senhor com A maiúsculo no Velho Testamento, é Jesus. É aquele mesmo anjo que falou para Abraão: não põe a mão no menino. E quando ele chega a uma consciência, e ele fala: cara, era esse homem que eu estava perseguindo, era esse homem que eu estava indo atrás, era esse homem que eu estava perseguindo, que eu estava matando a igreja dele. Ele volta de novo, depois de 3 anos, e ele entra nas sinagogas de Damasco, e ele bota para ferver, e ele vai orando pelas pessoas, ele vai pregando, ele entrava, ele saía. Você já viu um novo convertido? Já viu um novo convertido? Um novo convertido, o culto de oração de manhã é 8 horas, 15 para as 8 ele está ali sentado, mandando WhatsApp no grupo da igreja: vai ter oração? Um novo convertido. Você já viu o Djalma aqui, quando ele pregou aqui, falou aqui, o pastor Djalma aqui, ele falou que ele chegou aqui, a irmã falou: vai embora com essas roupas, e ele ficou até com aquelas roupas de Black Power, do tempo da Brilhantina, e ele estava aqui, porque novo convertido, está cheio de gás, está cheio de paixão. Já viu o seminarista? Quando ele faz a primeira conclusão, introdução ao Velho Testamento, ele sai do seminário na sexta-feira: pastor Nilton, tem algum pregador que está com dor de barriga, não vai pregar domingo? Para eu pregar no lugar, porque eu aprendi um negócio aqui. Ele está cheio de fervor. E ele arrumou encrenca, sabe com quem? 3 anos em Damasco que ele ficou pregando. Ele arrumou encrenca com aqueles caras que mataram Estevão, os helenistas. Chegou no ouvido dele que os caras queriam matar ele, Vera. Só que Damasco era uma cidade cercada de muros, não dava para o homem sair pelo portão. Atos 9:25, colocam ele dentro de um cesto grande, e aquele machão tem que sair fugido, porque senão ia mandar matar ele. Segue em direção para onde? Jerusalém. E na cabeça do Paulo, missionária: vou arrebentar, vou chegar em Jerusalém. Quem comandava Jerusalém? Os galileus, homens pobres. Quem eram os apóstolos? Homens iletrados. Quem era Paulo? Faculdade, pós-graduação. E agora ele volta com a cabeça de quê? Eu sou pós-graduado, sei falar, sou letrado, tenho talento, e agora tenho Jesus. Eu vou chegar comandando lá, eu vou chegar botando para quebrar, eu vou chegar lá e vou ser o líder da igreja. Na hora que ele bateu na porta da igreja, os irmãos: o que você quer aqui? Não, fora. Mandaram ele embora. O cara que chegou achando que ia ser líder da igreja, nem deixaram ele entrar na igreja. O Barnabé, aquele homem lá, pai das consolações, natural de Chipre, ficou com dó dele e levou ele para onde? Para os apóstolos. E sabe o que ele fala em Gálatas depois? Ele falou: cara, fiquei 15 dias lá e só vi Pedro e Tiago, os outros não queriam ver ele. Ele não teve acesso com eles. E ele começa a arrumar lá briga em Jerusalém, ele começa a tentar pregar, ele começa a tentar desenvolver o ministério dele, do jeito dele. Sabe o que os apóstolos fazem? Paulo, vai embora, você precisa ir embora. E ele não quis ir embora. E aí sabe quem mandou ele embora também? Deus falou para ele: pega suas coisas e vai embora. Aonde a gente vê isso? Atos 22. Ele estava orando dentro da igreja, e ele estava confuso. E aí o Espírito Santo falou para ele: pode ir embora. E ele falou assim: mas como eu vou embora? Se eu tenho todas, está escrito no texto aí, em Atos 22, lê na sua casa, eu tenho todas as credenciais, não tem gente melhor do que eu. Ele questionou a Deus, ele não obedeceu a Deus. Sabe qual foi o resultado? Pegaram ele, levaram ele para o porto de Cesareia, pagaram a passagem dele e falaram para ele: some daqui. E no versículo 30, sabe o que acontece quando ele vai embora? A igreja teve paz, a igreja cresceu. Imagina o pastor indo embora da igreja e a igreja crescendo.
Imagina a tristeza que é sair o líder da igreja e a igreja avançando. Sabe o que Deus estava querendo ensinar para Paulo? Não são os teus talentos. Eu não quero saber dos seus talentos. Não quero saber da sua biografia. O evangelho não tem espaço para talento. No evangelho não tem espaço para homens e mulheres que acham que vão arrebentar no ministério porque tem talento, porque tem conhecimento. No evangelho é só um que tem poder, é Jesus de Nazaré. A glória é dele. As coisas acontecem por ele. As coisas vêm dele. E se você acha que você tem alguma coisa, meu irmão, volta para tua casa com uma outra sensação. Deus, graças te dou, porque apesar de mim, o Senhor me escolheu. As pessoas pensam que faz um curso de oratória, elas vão arrebentar. Elas pensam porque elas fizeram um curso na faculdade e elas vão entrar na igreja, vão ser exímios pregador. Esse cara chamado Paulo, em 2 Coríntios 2,4 ele diz: a minha pregação não se constituiu de persuasão e nem de sabedoria humana, mas de demonstração de poder de Deus. O povo não quer persuasão, o povo não quer retórica, o povo quer poder, o povo quer Jesus. É isso que nós temos que levar, Jesus. É isso, o pastor Nilton falou aqui para mim, semana passada, uns 15 dias atrás, e ainda bem que ele não está aqui para ouvir isso. Eu estou repetindo as palavras dele. Ele falou: irmãos, hoje nós não tínhamos antigamente tantos pregadores bons, que falavam bem, que eram eloquentes, mas não tinha poder, as coisas aconteciam. Aí eu falei para ele: é o que o Paulo diz, sabedoria humana. As pessoas entram na igreja e ouvem grandes pregadores da mídia, caras que conhecem, são tudo teórico, não tem prática, não tem poder, não tem transformação. Vai no irmãozinho da esquina, do seu Zezinho, no seu João, no seu Paulo, no seu Dante, vai aí no seu Nilton, vai nesses homens que oram, eles vão impor as mãos em você, e vocês serão curados, serão transformados, serão avivados. Por quê? Não é persuasão, é poder de Deus. Paulo vai para casa, mas eu, Senhor, eu tenho todas as credenciais para casa. E ele volta para Tarsis, o lugar que ele nasceu. 10 anos no anonimato. 10 anos aquele jogador de futebol que todo mundo achou que esse vai ser o Neymar. 10 anos aquele cara que a gente ouviu cantando para Chuchu, a gente achou que ia substituir o Tim Maia. 10 anos, aquela pessoa que a gente olhou e falou assim: esse vai fazer o céu descer. Ficou 10 anos no anonimato. Sabe por quê? Tinha que aprender que na teologia da graça, no Novo Testamento, é Deus que faz tudo e nós não fazemos nada. Sabe o que ele tinha na cabeça, os judeus? Quando Moisés desce com as tábuas na mão, lembra quando Moisés desce com as tábuas na mão? E ele fala: está aqui o que Deus quer. Sabe qual foi a resposta para o povo? Nós vamos fazer tudo isso. Fizeram? Não fizeram, sabe por quê? Não tinham poder. Eles falaram: não precisamos de Deus, nós vamos tentar fazer com as nossas forças. No Velho Testamento tudo depende do homem, no Novo Testamento tudo depende de Deus. É Deus que me capacita, é Deus que põe palavras na minha boca, é Deus que traz avivamento para o meu ministério, é Deus que vai me dar graça e unção. O homem que morava aqui do lado, aqui do lado, o pastor Mário, ele morava aqui do lado. Ele está na casa tomando café, bate palma um casal: pastor Mário, tudo bem, acabamos de sair do consultório. E aí? Nosso bebê está morto, a gente está entregando aqui na tua mão para você orar. Ele pega o bebê. Ele tinha lido daquele Deus que curou o filho daquela mulher que ressuscitou através da oração de Eliseu. Ele tinha lido que Jesus curou, que Jesus salvou aquele menino. Vocês lembram daquela viúva de Naim? Você lembra disso? Você lembra? Ele lembrou. E ele pegou a criança aqui do lado, não é em Guarulhos não, não é lá no Ramadão não é lá em Jerusalém não, é aqui!
E ele levanta a criança para o céu. Senhor, graças te dou, cura essa criança e salve e ressuscita. A criança chorou e voltou. Se fosse hoje, sabe o que a gente ia fazer? Ô irmão, pode deixar que a igreja vai cuidar do seu funeral. Porque nos tornamos teóricos, nos tornamos apáticos, nos tornamos cheios de letra, mas sem poder. E Paulo teve que passar 10 anos para aprender que agora o estômago dele não é mais dele, é de Deus. Que agora tem que jejuar, ele tem que jejuar. Ele passou 10 anos para ele ter que aprender que agora a mente dele não é dele mais, é de Deus. Ele teve que passar 10 anos. E quando é no capítulo 11 a igreja primitiva explode. E Barnabé vai aonde? Eu vou buscar um homem que eu sei que agora Deus trabalhou nele. E ele volta. E agora a gente vê Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Você já ficou na dependência de alguém alguma vez? Ou já teve que ser reserva de alguém? Volta Saulo com Barnabé. O que você conhece do Barnabé? A gente conhece pouca coisa. Tio do João Marcos. E o que você conhece do Paulo? O cara! É assim que Deus faz. Ele vai trabalhando, sabe o que? O nosso caráter. Para quê? Para a gente aprender como Jesus fez, se esvaziou, tomou forma humana, e aí ele foi exaltado. E eles começam a trabalhar lá na igreja de Antioquia. Eles começam a trabalhar um ano, curas, milagres, transformações. E depois ele fala em Gálatas capítulo 2 que 14 anos depois eles voltam para Jerusalém. Só que agora ele volta para Jerusalém, não é escorraçado, ele volta e comanda uma convenção. Ele volta e comanda uma reunião. Ele fala: eu vim aqui dizer que nós não precisamos mais circuncidar. Eu vim aqui dizer que a gente não precisa mais fazer os rituais. Por quê? Porque só a graça para nós basta. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o amor de Jesus. Precisa consertar os ensinamentos, precisa consertar a teologia, precisa consertar o que se ensina, para que as coisas caminhem. Se a gente ensina o povo errado, as coisas não vão crescer. Então precisava corrigir a teologia, precisava fazer um curso com eles, precisava corrigir tudo isso, para que o Espírito Santo continuasse salvando, libertando e transformando. E eu quero finalizar com Atos 14, 19. Um pouco antes ele expulsou o demônio do mágico. O mágico ganhava dinheiro, enganava todo mundo, e Paulo olhou no olho dele e falou assim: o filho do Satanás, até quando vai perverter o caminho daqueles que são escolhidos pelo Senhor? A partir de agora você vai ficar cego por um tempo. E o cara ficou. Homem cheio de poder, cheio da unção, para defender o Evangelho. Você vai ser missionário, você tem que defender o Evangelho. Se você quer ser missionário, você tem que ter coragem. Outro dia eu morei durante 3 anos dentro de uma hospedaria, porque meus pais foram abrir a igreja lá em Juazeiro, na Bahia, e eu não quis. Eu fui morar no Mandaqui, morei numa hospedagem, e eu morava lá, eu dividia quarto com missionários, cada dia chegava um, e eu lembro que chegou um cheio de mala, cheio disso, cheio daquilo, cheio de teologia, cheio de livro, cheio daquilo outro, e tal, aquela coisa toda. Eu falei: ixi, esse daí, bom demais. Passou um tempo, eu fui perguntar: pastor, e o cara lá? Durou 3 dias, não aguentou e voltou. Porque missões não é brincadeira. Abrir mão para ir fazer missões, para ganhar alma, não é brincadeira. A gente acha que ser missionário, ser evangelista, ser pastor, ser presbítero, ser pregador, ser músico é status. E eu quero dizer uma coisa para você: não, não. Se você não tem visão que isso aqui a gente não manda mais, porque Paulo fala: estou crucificado com Cristo, já não tenho mais direito de ter rancor de quem eu quero, já não tenho mais direito de passar a perna em quem eu quero, já não tenho nem mais o direito de dizer não vou porque estou cansado. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse cara depois ele prega, e os judeus, sabe o que eles fizeram? Incitaram a população, eles apedrejaram ele. No 14, 19, deram ele como morto, arrastaram ele para fora da cidade. Quando ele recobra a consciência, sabe para onde ele volta? Para o mesmo lugar que apedrejaram ele, porque ele tinha a mesma convicção que Jonas tinha: se eu pregar para esse povo, ele vai se arrepender. Jonas e Paulo têm uma diferença enorme, mas eles têm uma coisa em comum. Quando Deus chega para Jonas e fala assim: eu quero que você prega em Nínive. O Jonas estava tipo aqui em Jaçanã,
Era para ele pregar ali em Guarulhos. Guarulhos, terra de Nínive. Pessoal complicado que mora em Guarulhos. Povo difícil. Não é fácil. E aí, vai lá para Guarulhos. Eu quero que você pregue lá para aquele povo de Nínive. Você sabe o que ele fez? Ele pegou o metrô Tietê, desceu aqui no Trucuruvi, pegou o metrô, foi até o Jabaquara, pegou uma lotação, aquelas clandestinas, não sei se tem mais, foi até Peruíbe. Chegou em Peruíbe, pegou um barco velho, entrou dentro do barco velho e foi dormir. O que aconteceu? O barco, você já sabe, quase todo mundo morre, aquela coisa tal, jogaram ele no mar, e aí o peixe pegou ele 3 dias depois, aí ele vai para Nínive pregar, passa o dia inteiro pregando em Nínive, e quando ele prega em Nínive, quem chega para ele depois? Oi Jonas, tudo bem? Sou eu de novo. Eu mudei de ideia, eu não vou mais condenar, eu vou salvar eles. Aí o Jonas vira bravo para ele e falou assim: eu sabia, por isso que eu não quis ir lá pregar, porque eu sabia que eles iam se arrepender e o Senhor ia ser bondoso com eles. Eu sabia. Pregadores do Evangelho têm uma certeza, pregadores da Bíblia têm uma certeza, pregadores da palavra têm uma certeza: sempre está disponível as misericórdias de Deus para quem se arrepende, sempre tem disposição de perdão, restauração, de reconciliação para quem ouve a palavra, crê na palavra, abraça a palavra, acredita na palavra e se entrega para a palavra. Paulo tinha essa convicção e todos os outros tinham. E eu quero terminar dizendo uma coisa para você: missões é palavra de Deus. Agora sim, Rinaldo, sobe aqui. Missões é palavra. Se você deseja ser missionário, e missionário a gente acha que é só o limite geográfico. Não é só. Se você quer ser um missionário, tenha Paulo como exemplo de vida para você. As pessoas vão fechar a porta para você. Elas não vão querer ouvir de Jesus. As pessoas não vão querer ouvir o que você tem a dizer. Mas continue. Porque Paulo foi até o final. Ele já está velho, preso. E ele escreve para o Timóteo: traz os meus livros. Traz os meus livros. Me traz João Marcos também. Eu fui durão com o rapaz. Mas agora eu já estou velho. Agora eu já estou mais maleável. Ele está doente. Ele morre. Mas que bom que ele ouviu aquela visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Se o Paulo não tivesse passado a Macedônia, o Paulo Martins não estava aqui hoje. Se o Paulo não tivesse passado a Macedônia, eu não teria conhecido o filho da Dona Maria e do seu Zé, Jesus de Nazaré. Se Paulo não tivesse, quando Ágabo pegou: de quem é esse cinto aqui? O homem desse cinto vai morrer. Não importa, eu vou continuar assim mesmo. Eu sei, eu vou morrer, mas eu vou continuar, eu vou lá. Ele não deu para trás. Eu quero orar por você. Queria que você ficasse de pé. Foi Deus que te falou que as muralhas vão cair hoje? Foi Ele? Eu tenho convicção que foi Ele. Quais são as muralhas que precisam cair da sua vida? Quais são? É uma enfermidade? É? É uma depressão? É? É uma angústia que nunca passa? É o desemprego que está assolando a sua família?
Eu queria saber, aonde está o Deus de Paulo? Ao que me consta, ele continua regendo e cuidando de todas as coisas até hoje. Ao que me consta, Deus ainda continua agindo.